Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos iniciar mais uma playlist aqui no nosso projeto Livros em Contexto, que é o estudo do século XX, e nós vamos iniciar a partir da leitura deste livro aqui, A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, 1875 a 1914. Hoje é o primeiro vídeo, nós vamos falar sobre os capítulos 1, 2 e 3 desse livro aqui, da Era dos Impérios. No prefácio, na introdução desse livro, o Hobsbawm ele vai falar um pouco sobre o objetivo que ele tem com essa série de livros sobre as eras que ele fez. Ele diz então que ele quis estudar e discutir o século XIX como um todo, encontrar nele as raízes do século XX. Na introdução, inclusive, ele vai dizer que o século XIX é o momento de triunfo e de transformação do capitalismo e da sociedade burguesa na sua versão liberal. E ele vai dizer que esses livros são livros de argumento, e o argumento dele é que este foi um período, o século XIX foi um período de contrastes, no qual fica claro que a sociedade e a civilização criada para a burguesia não era a forma permanente do industrialismo, mas uma nova fase do seu desenvolvimento, bem como uma fase do capitalismo. Então esse é o argumento aí que ele vai trazer nesses livros das eras, que consta aí no prefácio e também na introdução. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre os 100 anos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve início em 1789, e aí ele vai contar como que o mundo estava 100 anos depois, em 1889. O mundo ele era mais global, que pessoas, informações, transportes circulavam com mais velocidade, que o mundo era mais densamente povoado, mas que estava dividido em dois, um mundo que ele chama de mundo desenvolvido e o mundo não desenvolvido. E o que diferenciava, na visão dele, esses dois mundos era a tecnologia. Ele vai dizer então que a Europa era o centro do capitalismo, da cultura, da economia mundial, da intelectualidade, mas que tudo isso, que os benefícios de tudo isso pertenciam a uma minoria que era próspera nesse momento. E havia, assim, em grande escala ainda, muito da produção agrícola. Havia muitos agricultores. Uma diferença na agricultura desses países desenvolvidos para os países não desenvolvidos. E aqui eu acho um ponto muito interessante, uma sacada muito boa do Hobsbawm, porque o que ele vai falar? Por exemplo, na Inglaterra, a produção agrícola era de algodão. Ela era voltada para a indústria nacional, para a produção de tecidos. Tem uma agricultura voltada para o seu desenvolvimento industrial, enquanto outros países têm uma agricultura voltada exclusivamente para o mercado externo. Ele vai dizer também que existia um referencial de país desenvolvido, ainda que tenha algumas variações regionais, existia nesse momento um modelo de país. E como era esse modelo? Vou até ler aqui para não esquecer de nada. Ele fala que é um Estado soberano, com território suficiente para desenvolver a economia nacional, com instituições liberais e representativas, um Estado que deveria garantir a autonomia local e também possuir cidadãos com os direitos. Existia a igualdade jurídica, mas não existia uma igualdade política, ou seja, influenciava mais na política quem tinha mais dinheiro. A diferença também entre os dois mundos, desenvolvido e não desenvolvido, era a cultura. Então, na Europa, parte da população ao longo do século XIX foi se alfabetizando, então o número de analfabetos foi diminuindo ao longo do século XIX e também foi se urbanizando. Só que o Hobsbawm vai chamar a atenção para dizer que havia uma diferença entre educação de massa e educação para a elite. E, obviamente, ele vai falar do século XIX sobre aquilo que ele ficou mais conhecido, a era da tecnologia, da comunicação, da produção. Então, ferrovia, telégrafo, navio a vapor, telefone, gramofone, automóvel, fotografia e por aí vai. Enfim, a era do progresso. Progresso para quem? Quem se beneficia com o progresso?
Ele vai perguntar também, progresso por quê? E isso é importante. Quando ele pergunta progresso por quê, ele está indo na espinha dorsal do capitalismo. Porque o capitalismo, para se manter, ele precisa ter essa demanda constante pela novidade, pela coisa, né, pelo consumo de algo novo, de algo mais moderno, mais tecnológico. Então, precisa do consumo. Senão, se não rodar o negócio, se não girar o negócio, o capitalismo está em maus lençóis. Essa coisa da novidade, né, de você criar demandas, é algo que está ali na espinha dorsal desse sistema econômico, né? E é isso que ele vai analisar, e é por isso que ele pergunta progresso por quê. E aí ele vai dizer que os benefícios do progresso eram desiguais, inclusive na Europa, mas que também é inegável que trouxe, sim, melhoria nas condições de vida. E olha que interessante, ele vai dizer a alfabetização, a expectativa de vida e a estatura. Então, a estatura média das pessoas aumentou ao longo do século XIX porque as pessoas tiveram acesso a uma melhor alimentação. Nos países não desenvolvidos, esse progresso chegou ao número reduzidíssimo de pessoas e a massa viu esse progresso como conquistador, né? E aí, a era dos impérios, né? Esse conquistador, por sua vez, ao ter contato, né, com esse mundo não desenvolvido, ele vai carregar consigo uma visão de que esse país não é desenvolvido no modelo ocidental de desenvolvimento por incapacidade biológica, também conhecido como darwinismo social, que é o que vai, né, a visão que vai fundamentar as ideologias supremacistas. Só que tem um porém, e sempre tem um porém, né? Esse progresso, na visão do Hobsbawm, foi feito a partir de uma base econômica frágil. E aí ele vai para o segundo capítulo, né? Esse é o gancho para o segundo capítulo, que se chama Uma Economia Mundial Mudando de Marcha. Então ele vai falar de uma crise econômica que aconteceu entre os anos 1873 e 1890. Nesse período, embora a produção tenha aumentado, o comércio internacional tenha aumentado, a Revolução Industrial se estendeu para outros países. Olha os Estados Unidos produzindo algodão para sua empresa, para suas indústrias também, não é? Esse período foi descrito pelos seus contemporâneos como a Grande Depressão. O problema, né, que gerou essa Grande Depressão não era a produção. A produção estava indo de vento em popa. O problema é a queda dos preços. Por quê? Porque tinha muito produto no mercado, mas não tinha como escoar esses produtos, né? Não vendia. Então, os preços caem. Questão da oferta e procura, não é mesmo? Se você tem muito produto, o preço tende a cair. Se você tem menos produtos, o preço tende a aumentar. Neste caso aqui específico, durante esse período, houve uma queda nos preços, e isso atinge outra parte da espinha dorsal do capitalismo, que é a lucratividade. Sem lucro, não existe capitalismo também. E para responder a essa crise, então, houveram várias reações, assim, desde as governamentais como as não governamentais. Então, dentre as não governamentais, ele vai citar, por exemplo, no caso dos agricultores, que foram os mais imediatamente impactados com essa crise, a emigração e a formação de cooperativas de agricultores para, de alguma forma, lidar aí com essa crise. Os industriais também reagiram, e de duas maneiras, ele vai dizer. A primeira, através da concentração econômica, a partir da formação de oligopólios, ou seja, o antepassado da Unilever. A Unilever, acho que vocês sabem, né? É uma grande companhia que dentro de si tem várias marcas. Então, quando você vai no mercado fazer compra, você compra lá um sabonete, por exemplo, você toma um banho e compra, sei lá, vou pegar um sabão de lavar roupa, e os dois são da Unilever, né? Então você acha que você está comprando a marca X e Y, às vezes até do mesmo produto, né? O sabonete de uma marca, o sabonete de outra marca, as duas marcas são da Unilever. Você tem conglomerados de empresas. Isso elimina a concorrência porque ela vai abrindo aí os seus tentáculos sobre todo o consumo. Todo o consumo vai para um único lugar, né? Que é Unilever hoje em dia, no caso. Estou usando a Unilever de exemplo, mas tem outras, né? E também a racionalização empresarial, também conhecida como Taylorismo.
né? Você tratar a produção de uma maneira mais racional, você reorganizar toda a produção para que ela seja menos custosa e mais lucrativa. E tiveram também, obviamente, as reações governamentais à crise. A primeira que ele vai citar aqui é o bimetalismo. Tá? No século XIX, o padrão era o padrão ouro, ainda não era o dólar, era o padrão ouro. E aí tentaram por um tempo o bimetalismo, ou seja, o padrão ouro e padrão prata, mas segundo Hobsbawm, não deu certo. Então eles partiram por uma outra estratégia que é o protecionismo. E isso também é outra coisa que a gente consegue ver muito claramente. Sempre que o sistema capitalista entra em crise, você vê governos tendo ações cada vez mais protecionistas, ou seja, proteger a economia nacional contra a crise. Ele pode até não assumir que o sistema está em crise, mas ele vai proteger a economia nacional. Só que aí tem um problema. Quando o Estado ele toma ações que são protecionistas, ele está interferindo na economia. Isso vai contra o liberalismo no seu sentido mais clássico, ou seja, esse liberalismo aqui é o liberalismo do Adam Smith, que é aquele que diz sobre a mão invisível do Estado, né? Que o mercado ele tem que ser autorregulado. E aí, no momento de crise, quando o Estado ele interfere na economia através de ações protecionistas, a gente vê que o capitalismo, quando está em crise, a mão do Estado não é tão invisível assim. A outra reação governamental para esta crise foi o imperialismo. Depois disso, ele vai dizer que entre 1890 e 1914 houve um período de prosperidade, é o período da Belle Époque. O que mudou então, né? Se estava tendo essa grande crise, o que mudou para a Belle Époque? A historiografia, no geral, considera que um dos fatores, o principal fator seria, então, a redistribuição do poder econômico, já que outros países entraram no cenário mundial. Então, você tem os Estados Unidos chegando, você tem a Alemanha já unificada, né? Então, você tem aí a Grã-Bretanha, né? Eu falo Inglaterra, mas a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, ela não estava mais sozinha, né, nessa liderança mundial, ela divide espaço aí com outros atores. Mas o Hobsbawm vai discordar disso. Ele vai dizer que, na realidade, o que aconteceu foi uma desaceleração do aumento real dos salários e o aumento do consumo impulsionado pela publicidade voltada aos mais pobres. E aí eu vou ter que discordar do Hobsbawm. Por quê? Ou uma coisa ou outra. Essas duas coisas não dá para acontecer ao mesmo tempo. Na página 81 dessa minha edição aqui, que é da Paz e Terra, aliás, uma edição que precisava de uma revisão do texto, hein? Nossa, tem hora que o texto tá difícil, mas vamos lá. Na página 81, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, felizmente, para a beleza da Belle Époque, ele é bem irônico, o Hobsbawm, no texto, a economia estava estruturada de maneira a transferir essa pressão dos lucros para os operários. O aumento rápido do salário real, tão característico da Grande Depressão, ou seja, 1873, 1890, desacelerou-se visivelmente. Isso, inclusive, foi uma das causas da tensão e das explosões sociais ressentidas dos últimos anos anteriores a 1914. Então, na página 81, ele vai dizer que os salários não tiveram aumento real. Na página seguinte, na página 82, para falar sobre esse consumo, né, que aconteceu, ele vai dizer o seguinte, que esses países desenvolvidos, ele vai estar aqui, Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos, França, Bélgica, Suíça, enfim, até o Japão ele cita, a Rússia também ele vai citar, formavam, abre aspas, um conjunto que cada vez mais vivia de comprar, isto é, cada vez menos dependente das economias rurais tradicionais. Aí mais para baixo, na mesma página, ele diz, graças às quedas de preço da depressão, essa clientela tinha bastante dinheiro para gastar do que antes, mesmo considerando a redução do salário real após 1900.
Então, assim, ou a pessoa tem dinheiro para consumir, ou a pessoa não tem dinheiro para consumir. Como eu falei, as duas coisas não dá para conviver. Aí ele vai dizer ainda, o significado coletivo dessa acumulação de clientes, mesmo pobres, olha lá, agora era reconhecido pelos homens de negócios. Os filósofos políticos temiam a emergência das massas, ao passo que os vendedores a saudavam. A indústria publicitária, que se desenvolve agora, como força importante pela primeira vez, dirige-se a eles. Então, veja, se o pobre está entrando no mercado de consumo, a ponto de você ter publicidade voltada para eles, ele tem o poder de compra. Então, eu acho que aí o Hobsbawm fez uma coisa, aí vai uma crítica, que é aquilo, vale tudo pelo argumento, sabe? E assim, é tipo página 81, página 82, assim. Então, acho complicado, discordo. Por enquanto, eu tô com o grupo de pessoas que fala desses novos atores e dessa diversificação dos produtos, do consumo, dessa circulação, novos atores chegando no mercado. Por enquanto, eu estou mais com essa galera. Acho que o Hobsbawm deu um vacilo aqui. E aí ele vai finalizar, então, esse capítulo dizendo que esses países desenvolvidos consumiam produtos do mercado mundial e, com isso, eles davam conta de determinar o desenvolvimento de todo o restante do mundo, uma vez que os países não desenvolvidos produziam para vender para esses países. E aí ele vai, então, para o terceiro capítulo, que é o capítulo que dá título ao livro, A Era dos Impérios. Que ele vai usar uma definição bem simples. Entre 1875 e 1914, a maior parte do mundo foi dividida e ficou sob dominação direta ou indireta das potências mundiais, quais sejam Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, que segundo ele é a mais fraca de todas, Holanda, Bélgica, Estados Unidos e Japão. Portugal tinha algumas possessões, Espanha acho que também, mas, enfim, ele considera somente esses países. E ele vai dizer que a maior parte da Ásia recebeu a dominação indireta, ou seja, eles eram estados que mantinham a sua independência, mas eram zonas de influências dessas potências. Enquanto a África, o continente africano e as regiões do Pacífico foram completamente colonizados, ou seja, foi uma dominação direta, com exceção da Etiópia, que fica no continente africano. As Américas, ou seja, nós aqui, não era nenhuma coisa nem outra, porém, economicamente eram dependentes. E a gente não pode esquecer que a doutrina Monroe já estava aí desde 1823, aquela ideia do América para os americanos. Ele não fala isso, tá? É o que estou dizendo. Ele vai analisar, então, os debates, sobre o imperialismo, sobre a natureza do imperialismo. Então, se esse imperialismo é a mesma coisa do que aconteceu no século XVI e XVII, se é diferente, qual é que é a natureza desse imperialismo. Eu não vou entrar nisso, primeiro porque eu acho que isso é específico, precisar trazer outras bibliografias para fazer essa análise com mais aprofundamento, e também porque o Hobsbawm faz um negócio aqui, aí vai outra crítica para ele, que me irrita profundamente quando eu estou lendo um texto, que é o seguinte: quando ele vai falar de uma visão que é contrária à visão dele, quando ele vai citar autores com visão contrária dele, ele fala as coisas que ele tem para falar, só que ele não coloca nenhuma notinha dizendo quem são esses autores, em quais livros a gente encontra isso, não. Agora, quando ele vai falar de colegas que concordam com a visão dele, aí a nota está lá, Então a gente sabe quem é, em qual livro. Então isso para mim não é discussão, isso para mim é desonestidade intelectual. Você tem que dizer da onde você está tirando essas informações, isso é básico, entendeu? É coisa que a gente aprende no primeiro ano da faculdade de História. Se você vai falar do conceito de alguém, da análise de alguém, você tem que falar quem é esse alguém e onde ele fez isso. E o Hobsbawm não faz isso quando a visão é contrária. Quando a visão é favorável, ele faz. Então, isso para mim é desonestidade intelectual. Então, mais para frente, a gente vai entrar sobre isso, quando a gente for aprofundar mais. Mas eu não vou usar o Hobsbawm para isso, porque eu não gosto desse tipo de postura. Depois disso, ele vai dizer, então, que o imperialismo teve uma dimensão econômica, foi a resposta à crise que ele mencionou no capítulo anterior, mas não somente isso.
teve também dimensão política, emocional, ideológica, patriótica e racial. No ramo da economia, então, ele vai trazer a questão do mercado mundial, que havia, né, o desenvolvimento tecnológico, mas essas tecnologias elas precisam de matéria-prima, e não necessariamente essas matérias-primas eram encontradas nesses países, eram encontrados em outros locais. E também precisavam de mercado consumidor, porque a crise começou quando você tinha um excesso de produtos no mercado e não tinha para quem vender. Você tem tanto essa coisa de buscar matérias-primas quanto novos mercados consumidores. Nesse sentido, o protecionismo ele vai entrar com força. Por quê? Porque quanto mais áreas de dominação e de influência, quanto melhores forem essas áreas, mais vantagem você tem no mercado mundial. Então a gente vê política e economia andando juntos, né? Então você tem ali a matéria-prima, o mercado consumidor, você manda na maior parte do mundo. Então politicamente você também é mais forte. Ideologicamente, ele vai falar sobre o discurso imperialista que estimulou o nacionalismo, o sentimento de superioridade em relação ao mundo dominado, darwinismo social. Como que se faz isso, né? Como que você cria esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de superioridade em relação aos demais, né? Aos países conquistados? Aí ele vai falar bem brevemente sobre as exposições e sobre as missões. Sobre as exposições, eu vou indicar para vocês o vídeo da Nath, ela fez há uns tempos atrás, vou deixar o link aqui, que ela leu um livro que trata especificamente sobre isso, é um vídeo muito bom para entender essa coisa das exposições. Vou deixar o vídeo da Nath aqui. Em relação às missões, o que ele vai falar? Ele vai falar que a cristandade insistia na igualdade das almas, mas na diferença dos corpos, mantendo essa coisa da superioridade. Então, o clero nas colônias era branco. E você levar missões cristãs para as colônias é você colonizar pela cultura, né? Então, a colônia ela vai falar o idioma do colonizador, ela vai professar a fé do conquistador, e se não é no convencimento, é na força. E o que era tradicional ali, o que existia ali antes disso, é deixado cada vez mais, vai perdendo espaço, vai perdendo importância. E tudo isso, obviamente, acirrou a disputa entre esses países. Então a gente já consegue ver lá no horizonte a trincheira, né, da Primeira Guerra Mundial. A gente já consegue visualizar isso. E ele vai finalizar, então, esse capítulo falando sobre os impactos do imperialismo. Então ele vai dizer que o impacto mais imediato foi a desigualdade. Os países europeus, eles negociavam entre si, mas os países dependentes só podiam negociar com os metropolitanos, né? Se eu sou colônia da Inglaterra, eu não compro da França, eu compro só produtos ingleses. Ele vai dizer que no mundo colonizado, o impacto cultural foi o que mais causou transformação social, porque ele gerou a ocidentalização. Até as formas de resistência desses países eram ocidentalizantes. Então ele vai citar, por exemplo, Mahatma Gandhi, que é um grande exemplo aí de resistência à colonização, mas que se formou na Inglaterra e tudo mais. E aqui eu tenho também uma crítica para fazer para o Hobsbawm, porque eu acho que ele, nesse momento aqui do texto, ele é inglês demais, britânico demais, sabe? E ele passa um olhar de cima em relação a esse mundo, né? Ele se trai aqui, o Hobsbawm. Então, na página 123, ele vai dizer o seguinte: a conquista do globo pelas imagens, ideias e aspirações da sua minoria desenvolvida, entre aspas, tanto pela força e instituições, como por meio do exemplo e da transformação social, nos países dependentes, isso dificilmente afetou alguém fora das elites locais. Ou seja, as elites locais é que tiveram acesso muito forte a essa ocidentalização. O texto aqui está bem ruim, esse texto precisa de uma revisão boa, mas enfim. Aí ele vai dizer, é aí que eu acho que ele se perde, que ele se trai. Embora, é claro, se deva lembrar que em algumas regiões, como a África subsaariana,
Foi o próprio imperialismo, olha lá, ou o fenômeno associado das missões cristãs que criou a possibilidade da existência de uma elite, de uma nova elite social baseada na educação de estilo ocidental. Então, é meio que, se você é elite local, agradeça o imperialismo, porque foi ele que te trouxe a possibilidade de existência enquanto elite local, através da educação de estilo ocidental. Então, é um olhar de cima. Pelo menos no meu entendimento, é um olhar de cima. E aí ele se trai, no meu ponto de vista, em relação à argumentação que ele está querendo trazer no livro. Claro, estamos só no começo, página 123, olha o tanto que falta ainda, mas é importante já ir pegando essas coisas, porque assim, quando a gente lê um livro, a gente precisa ter sempre esse olhar crítico e pontuar aquilo que a gente acha que é relevante pontuar. Outra coisa que ele vai dizer um pouquinho mais para frente, que eu também não concordo muito, é que a novidade do imperialismo do século XIX é que os europeus viam os povos colonizados como inferiores. Eu discordo um pouco disso, porque para mim isso não é uma novidade. Quando teve a colonização aqui, por exemplo, no Brasil, vocês acham que os portugueses viam os povos originários como o quê? Os espanhóis viam os povos originários como o quê? Como iguais? Não. Então isso para mim não é uma novidade. Isso para mim é um reforço de uma visão que historicamente foi construída ao longo de séculos e séculos e séculos. Então eu não concordo muito também com essa visão dele, não. E quem se beneficiou muito disso tudo foram as classes médias e as classes dirigentes, que lucraram muito, né? Que viveram um momento de triunfo, enriqueceram, mas que tinham também aí algumas incertezas quanto a quanto tempo isso ia durar. Né? E é assim que ele finaliza este capítulo, e é assim que a gente finaliza esse vídeo, que eu acho que ficou enorme, mas enfim. Como eu falei para vocês, é o primeiro vídeo sobre esse livro, e minha ideia é, pelo menos uma vez por mês, falar aí de 3, 4 capítulos aqui do livro do Hobsbawm. Tá certo? Então, se surgir alguma coisa, deixa aqui nos comentários sobre os apontamentos que eu fiz, o meu ponto de vista, aquilo que eu concordo, que eu discordo do Hobsbawm. Deixa aqui nos comentários também o que vocês pensam a respeito disso. No geral, eu estou gostando do livro, eu estou achando algumas ideias do Hobsbawm, algumas análises do Hobsbawm muito boas, mas nem tudo é perfeito, então aquilo que eu achar que eu devo pontuar, pontuarei. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!